Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Ele a autoridade e força pra vencer. É o nome que fez o inferno estremecer. É o Alfa e o Ômega, princípio e fim. É o verbo bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há
Bom dia a todos. Bom dia. Eu estava conversando com a minha tia aqui na frente, como a igreja está unida, a sua presença aqui, ela faz toda a diferença. E é muito bom nos encontrarmos na casa do Pai, né? Como família que nós somos. Eu não conheço muita gente que está aqui hoje. Você seja muito bem-vindo aqui. A sua presença nos alegra muito. E eu estou feliz porque o sábado é um dia diferente para nós. Eu já estive na outra igreja lá de Maracaibo e passei em São Luís lá, estudando a missão, corri para cá para estar pregando para vocês. Nós estamos num momento especial. Hoje à tarde nós vamos ter o Avante da Associação Paulista do Vale. O Avante é uma reunião de líderes para preparo para o trabalho de Deus. Então você que é líder da igreja, hoje às 4 horas da tarde, às 16 horas, no colégio de Tremembé, aqui pertinho de nós, tá? Esta programação foi trazida para cá para facilitar aqui o acesso das pessoas. Era para ser no colégio de Lorena, mas eles transportaram para cá, para que a gente pudesse estar bem perto dessa programação. Então hoje, às 16 horas, no colégio, você está sendo convocado para estar lá, tá bom? Eu vou pedir para o nosso pastor colocar para nós a mensagem. Eu vou trabalhar uma mensagem muito importante com a igreja hoje. E algo me preocupa como pastor, e eu acho que tem preocupado você também como membro adventista, é a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. As coisas estão acontecendo, não tem como a gente fechar os olhos. O mundo não sabe mais para onde ir. Então veja, as estruturas mundiais estão abaladas. Nós adventistas sabemos para onde estamos indo. E os acontecimentos finais seriam muito rápidos. E me chama a atenção, queridos, a posição da igreja mundial, igreja adventista sétimo dia mundial. Porque a igreja, ela vem se preocupando com essas coisas, e ela agora, a partir desse período para frente, a igreja vai estar trabalhando para trazer de volta os seus membros para os princípios da palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar aqui esse tema que mostra que nós, adventistas do sétimo dia, nós vivemos movidos por princípios. Nós vivemos movidos por princípios. E estamos, eu acho que, não sei se vai funcionar aqui. Funciona. Nós estaremos nesse ano já levando a igreja a voltar a olhar para a palavra de Deus e procurar, queridos, cavar profundamente na Bíblia as verdades que Deus tem estabelecido para nós. E por isso devemos entender algumas coisas importantes, que os princípios confirmam o quê? A adoração. Os princípios confirmam a adoração. A minha e a sua adoração, ela depende de nós estarmos vivendo pelos princípios estabelecidos por Deus. Adoração não pode ser do meu e do seu jeito. Precisa ser do jeito que Deus estabeleceu. E você vai perceber nesta manhã de sábado algumas coisas importantes para a sua vida. Vou dar alguns exemplos aqui. Exemplo de Abel e Caim. Deus ali recebeu de Abel e Caim uma oferta. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por que isso? Porque de um Deus aceitou e de outro não. Se a oferta de Caim também foi a melhor que ele podia oferecer para Deus, era melhor ou não?
Caim era agricultor. E a Bíblia diz que ele escolheu das primícias do fruto da terra para trazer para o Senhor. Não foi isso? Por que a oferta dele não foi aceita? E a de Abel foi? No coração. Ele fez o jeito dele, não o de Deus. Foi o que Deus pediu, né? Não foi o que Deus pediu. A oferta precisava ser com derramamento de sangue. Mas foi a melhor, pastor. Sim, foi a melhor. Mas não foi da forma com que Deus pediu. Olha aqui. Você tem um caso de Saul. O rei Saul, queridos, ele foi ungido rei sobre o povo de Israel. Samuel chegou e deu uma orientação de Deus para o rei Saul. Ele precisava agora guerrear com os amalequitas. E está grifado no texto aí para vocês que Samuel disse para ele: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. E orientou a ele: destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. Nesta guerra, Deus orientou que precisava destruir tudo: os homens, mulheres, crianças, animais, todos precisavam ser destruídos. Não poupes nada. Essa foi a orientação dada a Saul. Só que Samuel começou a ouvir ali, após a guerra, os barulhos dos animais. E ele questionou Saul. E Saul respondeu: o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar a quem? Ao Senhor teu Deus. Samuel, foi o melhor que eles pegaram. Todos esses animais são perfeitos, são bonitos, e o povo poupou esses animais aqui para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Ele teve boa intenção ou não teve? Sim ou não? Sim. Sim. Do jeito dele. Ele teve boas intenções. Mas olha, querido, o que aconteceu. Eu quero que você atente para a leitura um pouquinho desse texto, porque às vezes acontece em nosso meio. Samuel falou para ele: por que, pois, não atentastes à voz do Senhor? Por que você não ouviu a voz do Senhor? Saul respondeu para Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Eu pergunto para vocês: ele deu ouvidos ou não deu? Sim ou não? Não, queridos. E muitas vezes nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, e às vezes somos questionados e a gente rebate: não, eu estou fazendo para Deus? Não é assim? Pastor, por que não pode? Por que tem que ser do jeito agora que é ensinado pela igreja? E olha só o que Samuel falou para Saul: o melhor do designado à destruição. Desculpa, Saul falou para Samuel: nós escolhemos para oferecer ao Senhor. E Samuel então responde para ele ali: porventura o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Será que o nosso Deus, ele quer sacrifício, quer holocausto? O que Deus quer é o quê? Que obedeça a sua palavra. Então veja, queridos, que as boas intenções são complicadas. Eu vou tratar disso aqui, esse outro exemplo com vocês, de usar. Davi resolveu levar aquela aliança para Jerusalém. Convocou o povo ali, o povo ficou feliz e começou agora a fazer festas.
colocaram a arca do Senhor em cima de um carro de boi e foram conduzindo a arca do Senhor. Chegou o momento da estrada, os bois que estavam puxando o carro tropeçaram, e a arca da aliança ia tombar, ia cair. Uzá estava do lado da arca, e ele foi e segurou a arca. Eu vou só perguntar para você que está aqui. Se não quiser responder, não pergunta, não responda. Mas pense. Você também seguraria a arca? Com certeza. Sim ou não? Oi? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Todos eles teriam o mesmo conhecimento. Logicamente que a responsabilidade de Davi era muito maior. Então veja, queridos, Uzá foi e segurou. O que aconteceu? Ele foi penalizado por isso. A Bíblia diz por quê? Ali fala para nós: Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá foi morto. Por que não poderia tocar na arca? Sagrado. Hã? O que era? Em uma igreja que eu preguei sobre isso aqui, fala assim: pastor, eles tinham que carregar no ombro, não era no carro do boi. E eu perguntei: quantos aqui carregariam a arca da aliança no ombro? Aí todo mundo levantou a mão. Aí uma outra pessoa falou assim: não, pastor, não é para carregar no ombro, é para carregar com varal. Queridos, somente os levitas poderiam carregar a arca da aliança. Nenhuma outra pessoa era permitida. Pastor, mas ele fez bem, ele fez por amor. Ele quis proteger a arca da aliança. Não era uma boa intenção? Sim. Mas percebe, queridos, que não foi o que Deus orientou o povo a fazer. Portanto, o que eu acho melhor não importa na adoração. Muitas pessoas acham melhor você, já que eu não posso guardar o sábado, eu vou guardar o domingo. Ou, quem sabe, vou escolher outro dia da semana, uma sexta-feira. É somente transferir as solenidades do sábado para esses dias. Seria uma boa intenção ou seria? Pastor, eu não posso guardar o sábado. Mas eu pergunto para vocês: foi isso que Deus pediu? Não foi. Portanto, queridos, o que eu penso não importa. O que importa é a palavra de Deus. É isso que importa na adoração. E isso muda tudo em minha vida. Porque eu preciso pensar como é que eu estou diante da palavra de Deus para adorar a Ele. A Bíblia diz que Deus procura os seus adoradores, aqueles que adoram de que forma? Em espírito e em verdade. É isso que Deus procura, queridos. A adoração, ela faz parte do grande conflito. Portanto, a questão central na adoração é de que lado nós estamos. A quem nós estamos adorando? Como nós estamos adorando? Será que estamos conforme a palavra de Deus ou conforme a vontade humana? Um tempo atrás, uma pessoa ligou para mim porque eu estava resolvendo um problema na igreja, e a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, nós estamos vivendo no século XXI. Isso que o senhor está aí tratando, isso é do passado, não é mais para hoje. E eu disse para ela, falei: filha, infelizmente a minha Bíblia é a mesma do passado. Muitas vezes, queridos, nós queremos modernizar
a adoração, mas devemos perguntar: é isso que Deus estabeleceu? Veja, eu vou mostrar para vocês alguns princípios financeiros da adoração. Em 1883, vocês sabem o que aconteceu nessa data? Oi? A organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia como instituição religiosa. Em 1863, queridos, nós tínhamos cerca de 3.500 membros e tínhamos 14 pastores. Desculpa, 40. Vocês estão atentos, hein? O pensamento dos pioneiros naquela época é onde nós vamos buscar recursos para manter o ministério. John Andrews, um dos missionários, primeiro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em terras estranhas, e mais outros 3 pastores procuraram a irmã White para perguntarem para ela se devemos organizar a igreja, se devemos ter dízimos, devemos ter ofertas, se devemos ter pastores. Então, o que vocês acham que Ellen White respondeu para eles? Oi? Eu não estou autorizada a revelar o que está revelado na palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Vocês vão encontrar respostas. Isso mostra para nós, queridos, que nós, adventistas do sétimo dia, estamos presos aos valores da palavra de Deus. Está lá na palavra de Deus. Vá lá estudar. Eles começaram a estudar e descobriram algumas coisas. Olha só. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4. Abra sua Bíblia. Segundo Crônicas 31, 4. A Bíblia diz assim para nós: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Essa aqui foi uma das descobertas que eles encontraram na palavra de Deus. Toda a contribuição financeira deveria servir para que os levitas tivessem dedicação exclusiva ao trabalho de Deus, a parte espiritual do povo. Isso nos ajuda a entender o processo que nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não dá para o pastor ser pastor e um profissional liberal durante a semana. Não dá para o pastor ser político e um pastor durante os cultos da igreja.
Não dá para ele estar ocupado com o trabalho de pedreiro na sua obra ou na obra que ele é contratado e nos cultos estar servindo a igreja. O pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia precisa ter a sua dedicação exclusiva. Por isso, uma vez no ano, nós pastores adventistas assinamos um termo em que diz que nós não podemos ter conflitos de interesse. Então você não vai encontrar o pastor Orestes por aí trabalhando para ter um recurso a mais, uma renda extra, ou então vendendo alguma coisa para poder conseguir fundos. O pastor precisa ter dedicação exclusiva para a obra do Senhor. Outro item importante, Números capítulo 18, verso 21. Números 18, 21. A Bíblia diz: aos filhos de Levi, deem todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda e da congregação. Ou seja, queridos, descobriram que o pastor precisava receber do dízimo. Através dos dízimos recolhidos do povo de Deus, era destinado para suprir ali as necessidades dos levitas que trabalhavam para atender a comunidade na questão sagrada. Outro item importante: não ser rico. O pastor pode até nascer rico, ele pode até ter uma família rica, mas do ministério ele não se tornaria rico. Deu para entender? Então, se em algum momento vocês encontrarem um pastor abastado aí, cheio de propriedades, essas coisas, não imaginem que ele adquiriu isso do ministério pastoral, porque não é para ser assim. Você já está com a Bíblia aberta aí em Números 18? O verso 20 vai ajudar você a entender. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus é maravilhoso, queridos. Olha a estratégia de Deus. O sacerdote precisava receber de quê? Do que ele precisava receber? Do dízimo. O dízimo é quanto da nossa renda? 10%. É 10% da renda do pobre? Sim ou não? Sim. É 10% da renda do rico? Sim. É 10% da renda do milionário? Sim ou não? Sim. Então veja que o salário do pastor, ele não vai ser nem milionário, nem rico, nem pobre. Ele vai ficar no meio termo. Porque a igreja recebe o dízimo de todos os membros. Então ele não pode se tornar uma pessoa rica através do ministério. Não tem como ser assim. E isso eles entenderam naquele estudo que eles fizeram. Outra coisa importante, segundo Crônicas, capítulo 31, versos 15. A Bíblia diz assim: debaixo das suas ordens estavam Hélio, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias,
nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Um detalhe importante que eu já vou tocar nele daqui a pouquinho: cidade dos sacerdotes. Aqui, queridos, tanto os pequenos quanto os grandes precisavam receber a sua porção, ou seja, todos devem receber o mesmo valor. Deu a entender isso? Não importa a função. Então, a igreja adventista entendeu isso aí. E hoje, dentro da igreja adventista sétimo dia, todos os pastores têm o mesmo salário. O meu presidente, ele não recebe mais do que eu, a não ser dor de cabeça e responsabilidade. Como presidente, quem tem que cuidar de todo o território. Eu já fui pastor num distrito que as minhas igrejas não tinham recurso nem para pagar a conta de água e luz do mês, mas eu era pastor deles e recebia o mesmo valor. Na igreja adventista nós não temos disputa de interesses para ser. Agora eu quero ser pastor numa igreja rica. Eu não quero ser pastor num território onde as pessoas têm problemas financeiros. Nós não temos esse problema. Nós não temos disputa para isso. Portanto, eu posso convidar o pastor que eu quiser para pregar aqui, que não vai ter problema nenhum. Porque se a igreja gostar mais dele do que de mim, eu vou para um outro distrito que vai ganhar a mesma coisa. Deu para entender? A igreja entendeu esses recursos aqui, queridos. E para que isso funcionasse, olha o que Deus fez. Havia 48 cidades para os levitas habitarem. E essas 48 cidades tinham uma igualdade independente da região que eles moravam. Aqui nós temos um mapa do território de Israel, das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi, eles não tinham um território apropriado, como vocês perceberam. Eles foram espalhados aqui nesse território. O meu laser não aparece ali. Eles foram espalhados por esses pontinhos pretos que estão ali, em todo o território das 12 tribos. E ali, queridos, eles estavam como sacerdotes, mas todos eles deveriam receber a mesma porção. Todos eles tinham que ter igualdade. Mas como fazer isso? Porque aqui na parte sul do mapa você tem o deserto de Sin, e na parte norte do mapa você tem as campinas de Moabe. Imagina a diferença financeira desses lugares. Se fosse ganhar pela região, ninguém queria ser pastor aqui embaixo. Concorda comigo ou não? Eu quero ser pastor em cima. Mas todo o recurso do povo de Deus era recolhido e enviado para um único lugar. Esse recurso, queridos, ele vinha para cá, para Jerusalém. Ali eles reuniam os recursos e faziam a distribuição, enviando os recursos para pagar os sacerdotes lá na região onde eles estavam morando. Percebe a estratégia de Deus para que a igreja fosse atendida de forma igual em todos os lugares e não tivesse problemas em relação à união do povo de Deus. Então aqui, queridos, veja bem, e o que significa hoje isso aí? Que um pastor adventista não está preso a ninguém. Teve uma vez que uma pessoa ligou para mim e falou assim: pastor, sou eu que pago o seu salário. Eu falei: eu não sabia disso, irmão. Tem gente, queridos, que acha que eu não gosto do pastor, eu vou parar de devolver dízimo, que eu não quero que meu dinheiro vá pagar esse pastor. Coitado dessa pessoa.
está totalmente enganado, porque o pastor adventista não depende disso de irmãos. Porque se depender disso de irmão, ele vai ter que agradar o irmão. O pastor adventista, ele não está amarrado com ninguém. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu estiver amarrado com alguém, eu não vou conseguir pregar a palavra de Deus para essa pessoa. Ou então eu vou agradar mais a um do que ao outro. A igreja adventista, queridos, nós não estamos presos a nenhuma situação. A segurança para nós é a palavra de Deus, e foi Deus quem idealizou o mistério. Amém? Uma estratégia dessa não podia sair da cabeça de um homem. Deus, ele trata o seu povo para que o povo possa confiar no poder dele. E nós, como pastores adventistas, temos esse compromisso. Havia lugares específicos para levar os recursos. No tempo de Moisés, os recursos eram enviados para a tenda da congregação. Lá na porta da tenda da congregação tinha lá um recipiente para recolher os recursos que chegavam. No tempo de Joás, querido, os recursos eram colocados à porta da casa do Senhor. No tempo de Ezequias, na casa do Senhor. No tempo de Neemias, havia um depósito na casa do Senhor, onde era colocado os recursos. E no tempo de Malaquias, na casa do tesouro. Todos os recursos do povo precisavam ir para Jerusalém. A partir dali eram feitas distribuições de forma igual para todas as cidades dos sacerdotes. Que bênção de Deus! Mas essa bênção de Deus, Satanás não estava contente com ela. Houve uma ruptura dentro do povo de Israel. Houve uma divisão e criaram dois territórios: o território do sul e o território do norte. Duas tribos ficaram no sul e 10 tribos ficaram no norte. As tribos do sul, queridos, foram agora administradas pelo rei Roboão, neto de Davi. As tribos do norte ficaram com o rei Jeroboão. E olha só, o primeiro decreto do rei Jeroboão. O texto está na tela para você acompanhar comigo. O texto diz assim que Jeroboão pensou consigo mesmo, ou seja, ele teve um pensamento. E ele, nesse pensamento, ele diz: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirmos agora a Jerusalém. Olha só, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele pôs em Betel, um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Jeroboão, ele falou assim: se eles continuarem levando os recursos para Jerusalém, eles vão chegar um momento que eles vão me matar e vão voltar para Roboão. Então ele criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan lá em cima e outro em Betel lá perto de Jerusalém. Estratégia: no caminho em que eles passavam para levar os recursos para Jerusalém. E quando eles passavam ali, olha, não precisa mais levar para Jerusalém, pode deixar aqui mesmo. Este foi o decreto, e a Bíblia diz que isso se tornou em pecado. O que estava culminando para a igreja naquela época, queridos, para o povo de Deus?
O que estava acontecendo? Qual é o perigo que a igreja estava correndo naquele momento lá? O perigo do congregacionalismo. A igreja, ela tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Vamos manter os recursos aqui. Aqui a gente decide o que vai fazer com eles. Aqui a gente vê onde vai aplicar o recurso de Deus. Aqui a gente paga o salário do pastor, a gente pode escolher o pastor que nós queremos. Eu tive um professor de teologia que foi pregar numa das nossas igrejas aqui em São Paulo, que eu vou falar o nome para vocês. E nem o nome do professor. Ele fez uma semana de oração. Durante a semana de oração, os líderes da igreja chamaram ele na sala pastoral, ali atrás. Falou: pastor, nós queremos ter uma conversa com o senhor. Ele falou: o que é? Ele falou assim: nós precisamos do senhor aqui, como nosso pastor. Ele falou assim: mas como assim? Vocês precisam de mim aqui? A igreja não funciona assim. Ele falou assim: pastor, nós damos um jeito. O senhor pode escolher morar em qualquer lugar aqui em São Paulo. Nós pagamos o seu lugar. O senhor pode vir aqui para pregar para nós só no sábado. Nós precisamos que o senhor esteja gerenciando a nossa igreja. Nós vamos pagar todas as suas despesas. O senhor pode criar aí vídeos, pode criar CDs, nós vamos pagar tudo. Congregacionalismo não funciona para a igreja. Divide a igreja e a gente não consegue cumprir a missão. E qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho onde? No mundo todo. No mundo todo. Independência está aqui para contribuir com a pregação do evangelho no mundo todo. Amém? Que bênção de Deus para nós. Nós não queremos mais ir para Jerusalém, nós queremos ficar aqui mesmo. E olha só, aqui tem alguns textos aqui, queridos, só para mostrar para vocês, que passaram 8 reis por Israel. E a Bíblia diz para nós que todos eles andaram nos pecados de Jeroboão. Todos eles permaneceram na decisão do primeiro decreto de Jeroboão. E olha que coisa interessante. Vejam o primeiro decreto do rei. Não foi para o povo parar de guardar o sábado. Não foi para o povo adorar outros deuses. O primeiro decreto do rei foi para que o povo parasse de levar o dízimo para Jerusalém, porque ele sabia, mas muito mais Satanás sabia, que se o povo estivesse com as suas finanças em um só lugar, o povo estaria unido. Estaria unido. Se o povo estivesse com as suas finanças tudo centralizado, o povo seria unido. Quando Satanás quer separar o povo, a primeira coisa que ele faz é separar suas finanças. Nunca mais o povo de Israel foi um povo unido, porque nunca mais voltaram a devolver seus dízimos e ofertas em um só lugar. Quer um exemplo disso? Quando um casal casado, tá? Vou fazer assim, juntinho. Um casal casado tem problema para unir as suas finanças. O que acontece com isso? Separa. Os maiores problemas que separam casais são financeiros. Aquela discussão: esse mês foi eu que paguei a conta. A conta de água foi eu que paguei esse mês. Você não está contribuindo com a sua renda. Você gasta seu dinheiro de qualquer jeito. E as discussões começam e o casal se separa. Toda sociedade que começa a ter discussões financeiras não vai para frente. Se separa. Satanás sabe disso. Deus uniu o povo em prol da questão financeira, para que o evangelho fosse pregado de forma igual no mundo todo. Satanás foi lá e deu um jeito de separar. Quantas vezes nós encontramos pessoas que chegam na igreja adventista do sétimo dia e começam a dar conselho para os irmãos?
Não vamos mandar mais nossas ofertas para a associação. Vamos deixar aqui mesmo. Porque se ficar aqui, a gente faz aqui o trabalho que tem que ser feito. Queridos, não foi para isso que Deus estabeleceu a igreja. Olha, o cuidado que nós devemos tomar. No livro Conselho de Socordomia, página 102, a escritora Ellen White ela diz o seguinte: me ordenado dizer-lhe que estão cometendo o erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, não são aquilo que o Senhor disse que o dízimo deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele o julgará por estas coisas. Deus estabeleceu a maneira como deve ser. Nós, como igreja, devemos obedecer. Mas é tão bom a ideia do irmão, a justificativa é tão boa. Quantas pessoas dizem para mim assim: pastor, eu não devolvo o dízimo da igreja, mas eu compro cesta básica para os pobres. A ideia será boa, não é? É muito boa. Pastor, eu não devolvo o dízimo para a igreja, mas eu ajudo a construir igrejas. Eu pego meu dízimo, devolvo tudo para construir igrejas. Eu já tenho 3 ou 4 igrejas que eu ajudei a construir. A ideia será boa, não é? Lógico que é boa. Mas foi o que Deus disse? Não foi. Portanto, queridos, vejam que coisa interessante. Nós, adventistas do sétimo dia, nós vivemos por princípios. Nós vivemos por princípios. E enquanto você está aqui na independência, sendo fiel a Deus, eu vou mostrar isso aqui amanhã à noite. A quantidade de missionários que nós temos espalhado pelo mundo, mantidos pela nossa igreja aqui na América do Sul. E amanhã eu vou mostrar para vocês como foi a estratégia de Deus, através dos nossos pioneiros, para que a América do Sul fosse evangelizada. Como Deus trabalhou essa situação? Amanhã eu vou falar isso para vocês aqui na igreja. E vocês vão ver, Deus, que a minha salvação e a sua salvação dependeu de um plano de Deus para que a América do Sul fosse evangelizada. E agora nós da América do Sul estamos contribuindo para pregar o Evangelho em todo o território deste mundo afora. Só neste mês passado nós enviamos 2 jovens missionários para ficarem 2 anos em terras estranhas. Sabe quem está fazendo isso? A sua e a minha fidelidade. Nós estamos ajudando a salvar pessoas no mundo todo. Pastor, mas nós estamos aqui em independência. Sim, foi para isso que Deus estabeleceu hoje. Eu quero concluir essa mensagem com vocês dizendo o seguinte: leiam comigo essa primeira frase. O que está escrito ali? O que é a força da igreja? A unidade. E olha só, Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão do quê? Da união. Satanás ele quer que a gente se separe, que a gente se divida. Vai um para cá, vai outro para lá, vão dividir porque aqui eu não quero ficar, nós estamos aqui, mas não está dando certo. Começa a dividir o povo. E aí, queridos, ele consegue derrotar a igreja. Porque uma igreja unida tem poder para vencer Satanás. Amém? E eu queria que vocês fossem embora antes de ver isso aqui. Olha só. Isso aqui é extremamente importante. Se você esqueceu tudo que eu falei, não tem problema. Olha aqui, ó. Dia 20 de maio de 1863, quando a igreja foi organizada.
nós tínhamos 125 igrejas. Em 2015 nós tínhamos 149.850 igrejas. Membros batizados em 1863, 3.500. Em 2015, 19.111.326 membros. Olha, população mundial, em 1863, 1.306 milhões. Em 2015, 7.338.749.000 habitantes na Terra. A média de adventista por população. Em 1863 nós tínhamos um adventista para cada 373.143 pessoas. Em 2015 nós tínhamos um adventista para cada 384 pessoas. Amém? Está difícil para a gente conseguir terminar a obra, queridos? Não está. Olha só, total anual dos dízimos e ofertas em 1863, 8 mil dólares. Em 2015, 3.354.863.946. Amém? Isso anual. Escolas, em 1863 nenhuma. Em 2015, 7.792, com 1.860.000 alunos. Presença nos países. Em 1863, nós tínhamos quantos? Um país. Mas em 2015, 216 países dos 237 existentes. Amém? Olha que bênção de Deus, queridos. Olha que maravilha. Obreiros em 1863, cerca de 30 obreiros. Em 2015, 279.604 obreiros. Hospitais. Em 2015, 175 hospitais. Clínicas e casas de recuperação. Em 2015, 385 clínicas e 140 casas de recuperação. Casas publicadoras. Em 2015, nós tínhamos 62 casas publicadoras com 379 línguas. Aviões e barcos. Em 2015, 7 aviões e barcos. Centros de mídia, 15 em 2015. Fábricas de alimento, 22 fábricas de alimento em 2015. E o impressionante é isso aqui, ó. Batismos e profissões de fé. Em 2015 nós tínhamos 1.260.880 batismos. Por dia, 3.452 batismos. Por hora, 142 batismos. Por minuto, 144. Por minuto, 2 batismos. E um batismo a cada 23 segundos. Uma igreja aberta em cada 3 horas e 20 minutos. Um adventista para cada 384 pessoas. Amém? Amém. A estratégia, queridos, não é de homens, é de Deus. Amém. O Evangelho ser pregado onde? No mundo todo. E eu fico muito feliz por poder contribuir com a pregação do Evangelho. Você está aqui hoje com o chamado de Deus, para que você possa cumprir a missão de pregar o Evangelho. Não deixe com que nada atrapalhe a sua vida espiritual. Não deixe com que nada afaste você da sua igreja, porque Deus tem um plano para a sua vida. E Ele tem um plano, queridos, que não tem como nós não vencermos e cumprirmos a missão que Deus estabeleceu. Amém. Eu quero fazer um apelo para o seu coração. Tome uma decisão. Você é movido por princípios. Busque conhecer. Estude a palavra de Deus. Avalie. É Deus que está pedindo. Faça. Se Deus orientou dessa maneira, queridos, faça. Não
Não pense que é pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não pense que é pensamento do pastor Orestes que está aqui na frente. Porque nós temos uma missão de viver por princípios. Seja fiel a Deus. Eu vou convidar você neste momento para você se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino. Esse hino é bonito. Esse hino é bonito, queridos. Sabe por quê? Porque fala que nós somos fiéis a toda prova. Não tem o que Satanás faça quando nós somos fiéis a toda prova. Temos uma missão para cumprir. E Deus quer te usar para isso. Amém? Vamos cantar esse hino. Fiel a toda prova. Não tenha dúvidas de que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém. Muito em breve Jesus vai voltar. Amém. O mundo está parado, mas o povo de Deus está vivendo na esperança. Espero que tudo isso vai passar, porque Jesus está voltando. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse encontro especial que tivemos essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por nos chamar de volta para a Tua Palavra. Nós estamos vivendo, Senhor Deus,
num momento muito crucial da história da humanidade. Nós estamos diante de conflitos terríveis. Os nossos governantes mundiais estão em conflitos. Muitas uniões estão sendo estabelecidas de mentes governamentais para combater territórios, governos, povos. Muitas pessoas inocentes, civis estão morrendo. Muitos militares estão se matando, sem ao menos saber o porquê. Pai querido, as economias mundiais estão desajustadas, estão se guerreando, e no meio de tudo isso está o teu povo pregando o teu evangelho, porque nós cremos, Senhor Deus, nós cremos numa promessa que o Senhor estabeleceu para o teu povo, de uma vida eterna, num lugar de paz, num lugar onde poderemos viver sem preocupação de nos separarmos, de passarmos pelo sofrimento, pela dor, pela morte, enfermidades terríveis deste mundo. Pai querido, acalma o nosso coração, nos ajude fortalecendo a nossa fé. O Senhor estabeleceu na tua palavra o destino da tua igreja, e nós queremos continuar vivendo conforme os teus princípios. Portanto, Senhor Deus, não permita que ninguém saia dessa igreja nesta manhã sem ter tomado uma decisão no seu coração, e essa decisão seja unicamente de entregar a vida por completo a Jesus e fazer parte da missão que o Senhor deixou para nós. Nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, nós agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz, o maior de todos os sofrimentos dessa terra. Ele viveu no nosso lugar. Portanto, Pai querido, de maneira muito especial, aceite a nossa gratidão. Nós vamos agora para casa, mas queremos que o Teu Espírito Santo e os Teus anjos nos acompanhem. Dá-nos um sábado feliz na Tua presença e cuide da nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.